ateu que se converteu ao cristianismo. Hoje eu vou fazer um react aqui de um vídeo que eu assisti só o começo, gente, não sei o que ele vai falar ali, mas já tem um tempo aí que esse vídeo tá separado para mim fazer o react. Como vem surgindo algumas perguntas a respeito disso, eu vou fazer um react para ver quais os argumentos, o que essa pessoa passou para se tornar um cristão. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Se eu achar que realmente isso daí pode ser, eu vou falar aqui, tá bom? Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Bruna. Compartilha esse vídeo aí se tu curtiu já o assunto, se tu é meu inscrito aqui, sabe, né, como. Tu já sabe como isso me ajuda, que é a tua curtida, o teu compartilhamento. Isso é que ajuda o canal e mais pra frente é com a ajuda de vocês, gente, cada um de vocês. Quero agradecer aqui aos membros do canal, sejam bem-vindos e muito obrigado pelo apoio. Se tu quiser também ser um apoiador aqui do canal, seja membro, tá bom? Agora vamos pro react. Se você entrou aqui neste vídeo espantado porque leu um título e ficou confuso, saiba que você já perdeu 2 lives minhas sobre esse tema. Eu tentei falar sobre esse assunto. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição para vocês assistirem, tá? Com bastante profundidade, por 2 vezes transmitindo ao vivo aqui no canal, mas eu não gostei dos resultados. Confesso que para mim é um tema tão difícil de falar que eu nunca estou contente o suficiente para deixar o que eu falei disponível offline. Mas hoje não tem mais como escapar. Hoje eu estou aqui para contar para você sobre a minha jornada de ateu até cristão. Os mais fervorosos do mundo religioso, eu sei que vocês vão ficar por aqui, vocês sabem mais ou menos como a banda toca. Mas aos amigos que não acreditam em nada, os caras ateus, céticos, eu peço para vocês que apesar do preconceito, e eu entendo... Não é preconceito. É crítica. É não concordar. E eu não concordo, eu critico várias coisas, não tenho nada contra ninguém, não quero atacar ninguém pessoalmente, já falei aqui no canal, né, pra vocês, isso aqui não é um ataque pessoal a ninguém, eu critico críticas, não as pessoas, eu critico críticas, eu critico crenças, não as pessoas, eu não tenho nada contra essas pessoas, tá bom? Mas eu não sou obrigado a concordar, eu posso expor o meu pensamento a respeito de certas crenças. Fica por aí, só para você ouvir a minha jornada e entender o que eu tô pensando, e fique tranquilo, o Júlio vai continuar sendo o Júlio de sempre. Entenda que só porque o Júlio agora tem como um rótulo ser cristão, não significa que eu vou falar de Deus, não significa que eu vou ficar pregando coisas aqui para você, e muito menos referenciar a Bíblia o tempo todo. Não, este canal continua sendo o Júlio. Era ateu e acredita na Bíblia, né? Porque tu pode ser cristão e não acreditar na Bíblia. Eu era uma dessas, né? Não tinha muita firmeza na Bíblia. Nunca tive muita firmeza na Bíblia. Mas eu acreditava na historinha, né, de Jesus. Né? Então é isso. Refletindo em voz alta, pensando sobre ideias, trazendo aprofundamentos no mundo do comportamento humano e, claro, né, sempre trazendo a ciência como base principal nas nossas observações. E eu vou explicar por que isso faz sentido lá na frente, tá? Mas para começar, como eu disse, né, senta aí que agora vem história. Vamos conversar um pouquinho sobre toda essa minha jornada que saiu de um extremo e agora está do outro lado da moeda. Bom, por onde eu começo, né? Eu sempre fui um garoto, eu fui criado, vamos começar acho que talvez pela minha infância, né? Eu fui criado em uma casa com muita liberdade religiosa. Meus pais sempre foram espíritas kardecistas e eles nunca me obrigaram a fazer nenhum tipo de rito religioso. Eles sempre me deixaram totalmente aberto para fazer o que eu achar que eu deveria fazer no que tange a minha espiritualidade. Minha família, de maneira mais ampla... Geralmente, né, o povo espírita são muito gente boa. Muito, eu já fui em casa espírita também, né, gente, eu andei por tudo por aí, né, sempre tive muita simpatia, eles não pedem dízimo, essas coisas, né, tudo feito ali na caridade, eu acho muito legal isso. Né, avós, tios, tias, são todos católicos, né? E muitos são católicos praticantes e muito envolvidos com a prática religiosa. Até um dos meus sobrenomes é diretamente derivado de uma
família extremamente católica na Itália, né? Mas eu nunca tive problemas com isso e cresci com essa sensação de que eu poderia simplesmente seguir o meu caminho, sem ninguém me falando o que eu tenho que acreditar e o que é certo e o que é errado. Só que Bem legal isso, né? Ter liberdade para escolher a tua religião. Mas Bruna, acho que nós devemos, né, passar para os nossos filhos para eles terem um pensamento crítico, para eles se questionarem, para eles duvidarem. Porque, gente, crença é o que mais tem por aí, religião é o que mais tem, sempre vai ter e cada vez mais, sempre vai ter gente inventando religiões. Eu já falei e vou repetir, eu acho religião uma perca de tempo. Total. em um determinado momento eu fui exposto ao catolicismo da pior maneira possível. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu era muito jovem, eu fui colocado num colégio de freiras, porque era um colégio que tinha uma boa educação. E enquanto eu estava neste colégio, havia sido dito de que havia liberdade religiosa e que você poderia acreditar no que você quisesse, que ninguém ia te forçar nada. Mas o que eu encontrei lá foi algo muito diferente dessa realidade. O que aconteceu... Temos passarinhos um pouco bravos aqui em cima. Daqui a pouco eles vão embora. O que aconteceu foi que eu fui basicamente forçado a entrar nas missas. Eu fui forçado a participar de, por exemplo, matérias como ensino religioso. Caso contrário, eu teria que fazer exercícios de matemática ou eu tinha que ficar na coordenação, e era bem evidente que, se eu não jogasse o jogo como eles queriam, eu seria punido por isso. Então, não havia liberdade religiosa, e eu sou um cara que eu tive sempre muita dificuldade de me conformar com coisas que são impostas a mim. O que é muito bom, né? Nossa, é ridículo isso, né, gente? Impor alguma coisa a alguém, falar que a tua é a certa e que a outra é do capeta, né? Isso causa até para quem tá ali muito preconceito, muita intolerância religiosa, né? Apesar de que algumas pessoas, poucas, eu acho que eu tive um ou dois no máximo comentários me chamando dizendo que eu estava praticando intolerância religiosa, né? O que é uma imbecilidade, porque eu não ataco ninguém, eu não, sabe, não faço mal para ninguém, eu simplesmente critico a crença. Ninguém é obrigado a acreditar na mesma crença que tu, ninguém é obrigado a ficar caladinho sem se questionar. Entendeu? Eu acho isso extremamente importante para todos, assim. Muita gente acha que isso é arrogância, prepotência, mas saiba que existe um traço social, um traço de personalidade, que é conhecido como conformidade social. Existem pessoas que têm um alto índice de conformidade social. Essas pessoas, elas tendem a seguir as normas com maior facilidade. Não é demérito, é só um jeito da pessoa ser. Ou seja, ela tem a tendência a fazer o que os outros fazem, a seguir as regras e assim consecutivamente. Já do outro lado desse polo, existem os inconformados sociais, aqueles que têm um menor nível de conformidade. Eu mudei totalmente, eu era conformada e me tornei inconformada. Eu aceitava tudo, achava que tudo era possível. Alô, alô, só testando aqui. Né? Uma besta quadrada, gente. Tudo eu acreditava. Esses são os questionadores, os mais revolucionários, os mais revoltados. E, infelizmente, eu sempre estive neste polo aqui. Eu nunca gostei, na verdade, de olhar para algo e simplesmente aceitar aquilo como aquilo é. Eu precisava entender por que eu estou fazendo aquilo, qual é a lógica daquilo e para que eu vou usar isso na minha vida. Isso deveria ser algo comum, mas não é, gente. É totalmente ao contrário. Sabe? As pessoas acreditam em abobrinhas, sem se questionar, sem lógica, sem raciocínio. E acham e propagam que fé é algo lindo. É maravilhoso a fé. Tu crê sem ter certeza de nada, sem se questionar. Só acredita. Confia, vai. É desse jeito. Me colocou em muita encrenca na minha vida o tempo todo, mas especificamente no mundo religioso, isso me deu um asco muito grande da Igreja Católica. Por quê? Porque eu, Júlio, ali nos meus 12... Pois é, então, né, pelo que eu vejo aqui, primeiramente, o que eu acho legal também, mas se ele ficou só nesse campo aí da rebeldia, vamos dizer assim, de confrontar as religiões, é uma coisa, né? O que muda um ateu para um revoltado é o conhecimento.
12, 13 anos, sendo forçado a entrar numa missa sem entender para que eu estava ali, sem querer estar ali, e eu seria punido se eu não estivesse ali. E eu cresci com essa coisa dentro de mim, essa rusga, né? Essa sensação de que eu fui oprimido por um sistema que eu não concordo, né? E você sabe muito bem que quando a gente é adolescente isso dói muito na gente, né? E aí eu fui crescendo e eu decidi que isso não era para mim. Que esse negócio de religião era coisa de gente louca, que eu não ia acreditar em Papai Noel, que eu não tinha nada a ver com essa história e que eu preferia me declarar como ateu. Ou seja, não existe Deus, isso é tudo uma coisa louca que as pessoas inventam para se consolar, não faz sentido nenhum. Então eu assumi esse rótulo e me tornei um daqueles não só ateus silenciosos, como confrontadores. Eu sentia um certo prazer em ficar questionando e confrontando as pessoas. Eu não penso assim não, né? Eu não... Por exemplo, as pessoas do meu convívio, claro que pessoas bem próximas a gente acaba falando, né? Mas eu não vou chegar querer impor nada a ninguém, eu nem sequer eu pergunto muito a religião das pessoas, né? Pessoas que eu não conheço, assim, eu não faço muita questão de ficar falando sobre isso, não. No começo, quando eu falei que eu não achava que eu não acreditava em Deus, né? Que eu tava ali no agnosticismo, eu tive algumas discussões, sim, né? A respeito disso, mas foi, gente, já faz 1 ano e pouco, né? Então a gente ficou por um longo tempo, né, discutindo a respeito disso. No começo teve pequenas brigas assim mesmo, mas depois a gente começou a conversar de boa, né? Colocando elas em saia justa para provar que as crenças dela não faziam sentido. Eu fui assim. O que eu não acho tão legal assim um confronto, assim, tu querer deixar a pessoa desse jeito. Eu acho que o diálogo estimulando a reflexão é muito mais eficaz do que tu fazer isso que ele tá falando. Por muito tempo, né? Até que um dia eu conheci um senhor, que provavelmente já não deve mais estar neste plano de existência, que ele era teólogo, e eu nunca vou esquecer da conversa com ele. Era um japonês, assim, bem velhinho, ele ia na loja do meu avô, e aí ele falou assim pra mim, um dia ele veio me perguntar sobre religião, não lembro exatamente qual era o contexto, faz muito tempo, eu devia ter os meus 15, 16 anos de idade, alguma coisa assim, sou um pouco ruim com cronologia, tá? E ele me perguntou assim, mas o que você acredita? Eu falei, não acredito em nada, para mim isso é tudo loucura. Eu acredito na ciência, né? Ou seja, no que é observável, repetível, praticável, empírico. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, mas existe Deus? Eu falei, não, claro que não existe Deus. E ele falou assim, bom, então isso significa que você é Deus. Aí eu fiquei totalmente confuso. E aí ele começou a me explicar. Ele falou assim, olha, Júlio, você não saber se Deus existe é totalmente compreensível. Né? Se você olha para o mundo à sua volta, para o universo, para a galáxia, enfim, para tudo que nos cerca, e você fica se questionando, será que existe um Deus? Essa é uma postura válida. Agora, para você dizer que Deus não existe, você precisa conhecer os 4 cantos do universo. Você precisa conhecer tudo que existiu, tudo que existe e tudo que existirá, para ter certeza absoluta de que em toda a existência que nos cerca não houve nunca um Deus. É bem complicado pensar assim. Só porque tu não pode provar, aí é uma viagem isso, porque tu tem que provar uma coisa que quem acredita que teria que provar, não tu. Aí fica aquela coisa na imaginação, a pessoa sugestiona que isso aconteceu. Pode ser? Pode. Mas não quer dizer que é. Aliás, eu acho que não, né, gente? Óbvio. Logo, para você fazer essa afirmação, você precisa se tornar Deus. Você precisa ser onipotente e onisciente. Primeiro que nem Deus é onipotente e onisciente. Nem ele é. Se Deus existisse, ele é um Deus inútil que não consegue fazer nada. Já falei aqui sobre vários assuntos, por que ele é um Deus inútil. Se tu não assistiu meus vídeos ainda, vai lá assistir, que eu falo bastante a respeito disso. Não vou repetir aqui de novo, né, gente? Aí eu fiquei pensando, falei assim, caramba, é verdade? Para eu dizer que Deus não existe, eu tenho que conhecer tudo. E se eu conheço tudo, eu sou Deus.
E como eu não conheço tudo, eu estou apenas sendo um prepotente. Mas que argumento, que pensamento de titica. Gente, como assim? Estou surpresa com essa fala dele. Realmente não esperava uma viagem tão grande. Ai, gente do céu. E aí, ele me quebrou por completo aí, sabe? Eu fiquei completamente confuso. Falei, caramba, é verdade. Caramba, tu ficou confuso com uma fala dessa, cara. Que louco. A partir desse dia, eu não me declarei mais ateu, né? Eu apenas era um cara que, acho que o termo mais aproximado era agnóstico. Tornar Deus. Você precisa ser onipotente e onisciente. Agora, para você dizer que Deus não existe, você precisa conhecer os quatro cantos do universo. Você precisa conhecer tudo que existiu, tudo que existe e tudo que existirá para ter certeza absoluta de que em toda a existência que nos cerca não houve nunca um Deus. Logo, para você fazer essa afirmação, você precisa se tornar Deus. Você precisa ser onipotente e onisciente. Aí eu fiquei pensando, falei assim, caramba, é verdade? Para eu dizer que Deus não existe, eu tenho que conhecer tudo. E se eu conheço tudo, eu sou Deus. E como eu não conheço tudo, eu estou apenas sendo um prepotente. E aí ele me quebrou. Para conhecer tudo tem que ser Deus e ser onipotente, onisciente. Gente, aonde que tem isso? Ai, abre a cortina ali, Mel. Agora que eu me liguei, a cortina tá fechada, um lado. Abre ali. O outro lado. O outro. Abre ali. Puxa lá pra lá. Puxa a cortina, abre. Sai daí. Isso, puxa lá. Ah, espero que não tenha ficado. Agora que eu vi que tá meio escuro. Ah, agora ficou bem melhor. Já é o segundo vídeo que eu gravo. Que merda. Quebrou por completo aí, sabe? Eu fiquei completamente confuso. Falei, caramba, é verdade? Quer dizer que para te dizer que Deus não existe, tu tem que conhecer tudo. Isso é impossível, gente. A gente é muito insignificante, a gente não sabe de tudo. Aceite que tu não sabe. E que se Deus existir, ele é um arrombado. A partir desse dia, eu não me declarei mais ateu, né? Eu apenas era um cara que, acho que o termo mais... Vou falar aqui por que eu falei essa fala, só para deixar bem claro. Por quê? Porque existe maldade na humanidade. Porque existem crianças que sofrem todos os dias, agora com certeza alguém está sendo abusado, muitas pessoas. Deus existe, ele é poderoso e isso acontece. Aí, tu pede uma vaga de serviço, tu consegue e tu atribui isso a Deus. E nesse exato momento que tu ganhou a tua vaga porque Deus te deu, tem crianças sendo violadas. É sério? E tu é tão imbecil que tu não consegue raciocinar a respeito disso? Eu era uma imbecil mesmo. Eu nunca pensei a respeito disso. Eu me achava tão especial. A humanidade tão especial. Lê do engano, gente. Lê do engano. Aproximado era agnóstico, né? Eu fui mais agnóstico, né? Ou seja, eu entendia que eu não sabia se... Primeiro, ele não era um ateu convicto, né? Era agnóstico. Então, tava ali em cima do muro. Eu fiquei por pouco tempo em cima do muro, gente. Bem pouco. Foram só alguns meses. Eu não vou saber aqui o tempo certo, mas foi isso. Deus existia, mas legal se ele existir, e eu vou tentar viver uma vida boa, porque beleza, a vida boa para mim ela não só faz sentido espiritual, como ela faz sentido prático, né? Quando a gente tenta ser uma pessoa boa, a gente colhe coisas boas e a vida se torna menos sofrível. E de quebra... Óbvio, se a gente vê por esse lado, é legal também, né? Fazer coisas boas para colher coisas boas, eu acreditei nisso a minha vida toda. Mas a gente não faz coisas boas só para isso, a gente gosta de ser bom. Em muitas situações, vai me dizer aí que quando tu tem uma situação que tu não age bem, que tu te sente bem. Eu acho que a bondade, né? A grande maioria das pessoas são boas. Ninguém quer fazer o mal. Ninguém, entre aspas, né, gente?
só tô falando aqui, né? Não precisamos de Deus para querer o bem. E a pessoa acreditar em um Deus não significa que ela vai ser uma pessoa boa. Isso não significa nada. Isso não segura ninguém de fazer uma maldade. Se Deus existir, que massa, eu saio ganhando com ele também. Essa era a lógica que eu estava aplicando na minha vida, né? E isso me acompanhou por muito tempo. E as coisas foram avançando, né? Eu fui envelhecendo, e é engraçado que conforme a gente vai envelhecendo, e não que eu seja velho, né? Hoje eu estou com apenas 34 anos, né? Você vai passando por experiências muito dolorosas na sua vida, né? Você vai ser enganado, você vai ser traído, você vai ser roubado, você vai passar por muitas coisas ruins. Todo mundo vai passar por isso, né? Não é, eu não sou especial por isso. A vida ela é repleta de sofrimentos no cardápio, não tem jeito, né? Então por conta disso, especialmente depois que as minhas filhas nasceram, eu comecei a pensar muito sobre qual é o próximo passo, né? Para que eu vou deixar um legado? Se de fato eu vou morrer, qual é a graça de deixar bons filhos? Faz algum sentido? Faz sentido continuar em frente? E eu comecei a perceber que eu estava lentamente tendenciando para o niilismo, né? E o niilismo ele é um buraco perigoso, né? Ele é um buraco muito perigoso porque ele começa a te levar a uma constatação que é muito triste, que é nada faz sentido. Se nada... Muitas pessoas falam isso. Fiz um vídeo aqui de um react do Caio Fábio falando dos ateus. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Depois tu assiste lá, se tu ainda não assistiu ele, tá? O seguinte. Essa coisa de que nada faz sentido, eu não vejo isso, entendeu? Eu tô viva aqui agora. Faz sentido eu estar aqui? Sim. Eu dou propósito pra minha vida. Eu decido o que eu quero pra minha vida. O que eu sinto, sim, muitas vezes é um vazio existencial, né? Eu já tinha isso antes, na verdade. E tu saber que tu não é ninguém, que tu não tem um propósito depois da vida, que é só isso aqui, dá uma dorzinha. Até porque a gente acreditou nisso a vida toda. Eu, pelo menos, né? Então, é muito louco isso, assim. Tu saber que tu morreu e acabou. É muito louco. Mas isso não quer dizer que a minha vida não tem sentido. Pra falar bem a verdade, se eu não tivesse filho, eu acho que eu não teria hoje. Não porque eu não amo minhas filhas, não por nada disso, mas porque o mundo, né, gente, é uma bosta, né? E antes eu achava que filho era um propósito de Deus, que era uma bênção, que tinha um propósito por tu engravidar. Hoje eu vejo, não, a gente engravidou só porque transou, só por isso, não tem outro motivo. Tu quer criar uma criança, sei lá qual é o teu motivo, mas não tem muito, né? Mas apesar disso também, gente, olha a viagem, né? Eu também gostaria, assim, de ter netos, porque é uma alegria tu ter pessoas que tu ama na tua vida. Só que é só aqui. Essa é a questão. É só aqui. Não tem nada depois, entendeu? Então aí fica nessa, né? E me faz, e acredito que muito dos ateus, viver a vida intensamente e da melhor forma possível. A gente só tem essa, não tem outra depois. A gente não vive agora pensando no depois, sabe? Nada faz sentido, é melhor parar de existir. Essa é uma constatação que eu não queria chegar. Que é exatamente lá o que o Caio Fábio estava falando. Ele falou, gente, olha lá, absurdo, assim, ó. Absurdo as coisas que ele falou. Nossa, eu discordo totalmente. Muita viagem. Por quê? Porque eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho uma família, eu tenho pessoas que esperam algo de mim. Eu não posso simplesmente abandonar o jogo. Isso não seria justo e seria covardia da minha parte. É muito mais jogo enfrentar o desafio, já que eu coloquei a moedinha no fliperama, eu vou até o final, né? E se a morte ela é inevitável, que ela venha quando ela quiser e não quando eu causá-la. Então eu decidi que eu não ia por esse caminho, né? E aí eu comecei a procurar por bases, por alternativas, por formas diferentes de pensar. E eu me deparei com, obviamente, uma das grandes influências que você deve ter percebido que eu possuo, que é Jordan Peterson, né? Eu li o livro dele, 12 Regras para a Vida, um antídoto ao caos, e no começo eu comecei a ler aquele livro com um pouco de preconceito, porque ele... Eu acho que todo mundo precisa de algo assim para viver. Um propósito, metas. Tu vai ficar ali vivendo sem nada? Sem
vontade, sim. Eu vivi assim por muito tempo, crendo em Deus e tudo mais, né? Não tinha vontade de estudar, não tinha vontade de fazer nada muito grande, assim. A única coisa que eu tinha era propósito com minha filha. Eu achava que aquilo era muito importante, que ainda acho, mas eu não tinha outras coisas, né? Hoje eu tenho vontade de estudar, gosto de aprender. Cada vez que eu estudo, me sinto mais burra. Adoro criar conteúdo aqui pro YouTube, então isso é uma coisa que me motiva, me deixa muito motivada realmente para viver, né? Acho que cada um tem que buscar o que quer. Eu demorei muito tempo para querer algumas coisas na minha vida. Eu sei lá. Eu acho que era muito trauma, muita coisa arada. Deveria ter ido mais, né, nos médicos mentais, apesar de eu ter ido algumas vezes na minha vida, mas eu deveria ter tido um tratamento mais eficaz, mais intenso e mais continuidade, né? Eu acho que, na verdade, todos nós deveríamos ter tratamento, né, com terapeutas, psicólogos, tá? Não é terapeuta de quintal, que tem um monte por aí. Referencia muito histórias bíblicas para construir conceitos associados ao comportamento humano. E eu fiquei um pouco assim, tá bom, o que eu quero saber de Adão e Eva? Não tem nada a ver essa história, tá? Né? E fui meio que devorando e entendendo e fui avançando, né? Depois de... É uma loucura pensar que um cara que foi ateu acredita em Adão e Eva, na maçãzinha, na cobra falante, um cara que bebeu, que tornou água em vinho, um cara que andou sobre as águas, ressuscitou, e tantas doideiras, histórias, mitologias que as pessoas acreditam e levam como verdade. É difícil de acreditar que um ateu pensa agora dessa forma. É muito louco isso, mas pelo que eu posso perceber, ele só estava naquela parte de revoltado, de confrontamento, assim, não sabia bem o que estava acontecendo ali com ele mesmo. Eu li o Beyond Order e comecei a consumir vários podcasts do cara e comecei a entender a visão filosófica dele sobre a religião. E aquilo ali eu achei legal. Eu achei legal a forma como ele... Religião, perda de tempo. Perda de tempo. Ficção. A pessoa vive em torno de uma ficção, gente. Isso é uma viagem, cara. Ai. Ainda bem que eu não fiquei muitos anos presa em uma religião, né? Fiquei presa em várias. Não foi em uma só. Eu nunca entrei de cabeça mesmo em nenhuma, só em uma religião, que foi aquela igreja que eu fui. Aí depois também, né, as pseudos aí também, que eu entrei de cabeça. Foi depois de mais velha. Aplicou lógica na existência divina. Mas eu ainda não estava pronto para isso. Eu ainda não era para mim. Eu continuei com a narrativa de que eu vou ser uma pessoa boa, eu vou tentar evitar o sofrimento para os outros o máximo que eu puder, e isso é o suficiente. Se eu for pro inferno sendo uma pessoa boa, aí... Como que, no caso, ele já não acreditava, ele já acreditava, né, em inferno e tal. Como que um ateu vai imaginar a possibilidade de inferno e céu? Não vejo, gente. Não vejo, não entendo isso. Isso pra gente, assim, é uma viagem, uma doideira, uma loucura acreditar nisso. E tá tudo errado, né? A existência foi construída de forma errada. Era assim que eu pensava, né? Mas ficou ainda uma coisa ali dentro, né? Ficou um buraquinho ali que ficava coçando e incomodando, cara, em alguns momentos. Aí eu comecei, e foi muito engraçado, assim, ó, porque eu só fui passando os dias. As coisas foram avançando, né? E aí e é engraçado que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Vai parecer um pouco enrolado. É incrível que quando tu é cético em relação a alguma coisa, que tu analisa aquela coisa de forma bem crítica e outras não, é fácil tu acreditar em outras coisas. Então, tu é crítico em certas coisas, mas em outras não. Então, tu vai cair
em uma dessas religiões mitológicas, né? Lado aqui na explicação, mas é porque eu tô pensando enquanto eu falo com vocês, tá? Mas enfim. Aí o que aconteceu é que eu tava treinando, correndo, e eu comecei a ouvir um livro que é o The Warrior Poet Way, do autor John Lovell. É um cara muito legal, que ele tem até um canal no YouTube chamado Warrior Poet Society, onde ele fala sobre o quão importante é que um homem seja tanto guerreiro quanto poeta. E nesse livro, ele conta a jornada dele nesse processo de construção dele como um homem, como um poeta, né? Deixa eu dar uma pausa rápida por conta do avião. Acho que ele já está longe o suficiente. Bom, continuando. E aí, eu gosto de ouvir isso via audiolivro, né? Eu assino aquele Audible e eu gosto de ouvir livros, né? Muitas vezes é uma forma legal de eu, enquanto treino, eu tô consumindo alguma coisa diferente. E eu tava correndo e ele chegou na parte onde ele conta sobre o processo dele de conversão para o cristianismo. E aí foi muito engraçado, porque eu tava ouvindo ele, e aí ele começou a contar, e aquilo me deu uma coisa, e começou a me dar um comichão por dentro, não tava entendendo o que tava acontecendo, cara. E aí, eu ouvindo a história dele, eu fiquei completamente desamparado. Eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu sentei no meio fio, e assim, ó, e suando muito, porque eu tava treinando ao meio-dia, né, naquele sol forte, e cara, comecei a chorar. E eu falando assim, o que tá acontecendo, Júnior? Por que você está chorando? E Foi o Espírito Santo. E se essa pessoa não tivesse contato com o cristianismo? Ele ia encontrar outra religião, né? Que ele é brasileiro também, né? O Brasil é bastante cristão, mas poderia ser o budismo ou qualquer outra religião. Ele ia se apegar em alguma religião, ele necessitava de uma religião, como quase todo mundo, né? Todo mundo busca uma religião. muito engraçado, porque eu até me emociono um pouco pensando nisso, porque foi assim, ó, eu não sou um cara que chora do nada. Eu não é tipo, eu olho emocionado que viu um negocinho e ficou desamparado. Não foi isso. Foi como se fosse um negócio entrando dentro de mim e eu me desesperei quase, sabe? Eu sentei no chão ali, no cantinho, ainda bem que não tinha ninguém por perto, senão eu ia ficar com uma vergonha terrível. Sentei ali e comecei a chorar. E meio que chorar em silêncio, assim, sabe? As lágrimas saindo, eu falo assim, e em vários momentos eu falei, o que tá acontecendo? Eu não estou chorando, e as lágrimas caindo. E aí, porque ali ele conta, ele de certa forma contou algo que eu tava sentindo dentro de mim faz um tempo, cara. O que acontece? E muito! Vai em um culto pra te ver como o que o pastor vai falar não é algo que vai servir para várias pessoas ali. São coisas que seres humanos passam. Nós passamos por muitas aflições e muitas pessoas passam por essas mesmas aflições. Então isso não é prova de Deus, não é prova de Espírito Santo, nem de que Deus falou contigo, não é o Espírito Santo que tomou conta de ti. Tu só ouviu uma coisa que era exatamente o que tu estava passando. O que é bem possível, né, de acontecer. Uma coisa muito estranha, muito estranha. Existe um determinado trecho do livro que eu não vou conseguir citar de cabeça aqui agora, onde ele fala assim que em um determinado momento eu senti todas as minhas verdades sendo quebradas. Eu senti que tudo que eu sabia foi fragmentado na minha frente. Então eu entendi. Eu estava sendo conquistado. Eu estava sendo salvo. E aí quando eu estava sendo salvo. Tá bom. Então quer dizer que Deus mata todos os seus outros filhos só porque não entram para o cristianismo. Então todos os outros vão tudo para o inferno. O inferno vai estar cheio. Que loucura. Quando eu li isso, que deu realmente essa sensação incrível, assim, porque eu comecei a perceber que eu estava sendo conquistado militarmente contra a minha vontade ao cristianismo. Contra a vontade. Acho que não era contra a tua vontade, não mesmo. Muito louco, assim, ó. Eu não sei se você entende o que eu tô te dizendo. É porque eu sou um cara extremamente prático. Bom, você talvez me conheça. Eu gosto de pensar nas coisas certinho, eu gosto de planejar tudo certinho. Eu sou muito focado em fazer sentido das coisas. E de repente, cara, eu comecei a não conseguir combater isso.
Eu comecei a eu não conseguia combater essa sensação de que algo me chamava. E eu não sou um cara místico, eu não sou o cara que acredita em espírito, em fantasminha. Eu só fui dominado. A impressão que eu tive é que eu fui dominado militarmente. Alguém chegou, me deu um mata-leão aqui e não me deu opções. É incrível que é só na mente das pessoas que isso acontece, né? E tudo que falam tem explicações. Não é nada sobrenatural, gente. Nada sobrenatural. Eu me enganei assim por muito tempo. Eu falei assim, caraca, e agora? Tá, ok, eu entendi. Eu preciso ser salvo. É isso que você está me dizendo. Eu preciso... Tudo isso que eu senti foi um âmago interno meu falando, Júlio... Eu precisava ser salvo. Jesus me escolheu para ser salvo. Ai, ai. Você tem que ser salvo. Você precisa buscar por isso. E por onde eu começo? E aí eu fiquei ainda mais agoniado, assim. Eu fiquei completamente sem chão, porque eu falei, caraca, tá ok. O que eu acredito não é bom o suficiente, tem alguma coisa me empurrando para algum lugar e eu não sei o que é. Eu falei, tudo bem, eu vou dar tempo ao tempo. Eu vou respirar, eu vou esperar um pouquinho isso passar e eu vou ver o que acontece. E foi muito estranho, cara, que nesse momento eu senti coisas muito estranhas, assim, ó. Coisas que eu nunca havia sentido antes, assim, que... Espera um pouquinho. Essas coisas eu passei. Eu achava que era o Espírito Santo. Vários momentos, né, que eu achava que era Deus ali comigo, não só na igreja, como eu já relatei para vocês aqui com os hinos. Muitas das vezes os pastores falavam coisas que eu estava passando. Muitas das vezes eu sentia como se eu tivesse uma presença, né, que eu acreditava ser Deus. Que com certeza é isso que ele está passando, achando que é, né? A gente também é bem induzido a certas coisas. Durante toda a minha vida, eu tentei lidar com um vazio existencial muito grande dentro de... Pois é. A gente tem esse vazio, porque a gente não é nada, sabe? Aí, a gente tenta preencher de alguma forma. A religião se ligou nisso, os pseudos se ligaram nisso, porque pseudociência virou uma religião, é igualzinho, eles são mais insuportáveis que os crentes que vêm aqui. São piores, gente. Por incrível que pareça. Os iluminados. De mim. Isso me levou a lugares muito sombrios. Tentando fugir dessas inseguranças e dessas incertezas, eu tentei de tudo. Né? Eu já, não é segredo aqui, eu caí pesado, usei várias drogas diferentes, eu me coloquei em situações limítrofes onde minha vida estava em risco, e tudo isso para tentar cobrir aquele buraquinho que estava ali. Uma terapia já ajudava. Terapia. A gente tem problemas mentais, problemas que a gente precisa tratar. Insegurança. Gente, a vida é fodida. A vida é difícil, sabe? Não é fácil viver. Não é fácil viver. Então, se muitas pessoas cuidassem da sua saúde mental, as igrejas não estariam tão cheias. Mas se tu acha que, nossa, eu quero viver na igreja, eu não tenho nada a ver com isso. Nada mesmo. Mas eu posso ter a minha opinião a respeito disso. E aqui, muitas pessoas aqui, eu sei que vocês aqui do meu canal, muitos pensam como eu, ou pelo menos parecido. Tô quase sem bateria, que eu vou ver só mais um pouquinho aqui e vou encerrar o vídeo, tá? Assistam lá o vídeo dele completinho, se vocês quiserem ver, tá? Cara, eu tinha um ralo que nunca desaparecia, sabe? E depois dessa experiência, cara, foi muito estranho. Parece que alguém botou um plug na pia. Foi desse jeito. Parece que eu tinha
um vaso, um balde, tá? Que eu tava jogando água dentro e a água só ia embora, cara. Só ia embora. Tinha um ralo lá. Então, ele preencheu o vazio que ele sentia com o cristianismo. Ponto. Não vi nada aqui que... Nossa, caramba, fiquei impressionada. Realmente é possível, né? Eu não vi nenhum argumento até hoje, nada que falam sobre Deus, sobre conversão, nada que eu diga realmente. Não, gente. Tudo tem explicação para o que eles estão falando. Dá para entender por que ele é um ex-ateu, né? Então é isso, minha gente, que eu queria dividir aqui hoje com vocês. Poderia também ir ali pegar o carregador e assistir todo este vídeo, fazer o react completo, mas vocês andam reclamando de vídeos longos. Então, não vou fazer, não vou me prolongar muito, já estamos aqui em 40 minutos de vídeo, né? Então não vou me prolongar muito, até fiz um videozinho curto, vou fazer uns outros mais curtos que vocês estão pedindo também. Eu gosto de fazer vídeo longo, porque dá pra gente falar mais coisas e desenvolver mais. Mas, né, gente, então eu vou fazer curto, fazer longo. Se tu quiser assistir o longo, se tu quiser assistir o curto, se tu quiser assistir o longo, metade, depois tu assiste outra metade, é uma boa ideia também, né? Então é isso que eu queria dividir aqui hoje com vocês. Não se esqueçam, compartilhem esse vídeo. Confere aí se tu já tá inscrito, se tu ainda está inscrito, porque o YouTube tira as inscrições. Ele tira, gente. Ali na minha TV... várias vezes eu vou ali curtir e não tô inscrita, porque eu assisto muito mais ali na televisão, né? E quando eu vou ver, não estou mais inscrita. E vários canais acontecem isso. Vários canais que eu tô assistindo, eu vou lá curtir e não tô mais inscrita. Então confere aí se tu ainda tá inscrito, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.